Próximo da inauguração do Instituto da Dor, que é uma clínica multidisciplinar especializada em dor e qualidade de vida, trouxemos hoje para falar conosco 3 dos vários profissionais que atenderão no Instituto. Vamos conversar com o Dr. Eduardo Loski, cirurgião de coluna, especialista em dor, fundador e responsável técnico pela clínica. Conversar também com a doutora Janaína Fernandes, psicóloga e coordenadora do setor de psicologia. E ainda o Dr. Pedro Teixeira, cardiologista e coordenador clínico do Instituto. Dr. Eduardo, seja bem-vindo aqui ao canal BOL, doutor. Ricardo, boa noite. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, pela disponibilidade de nos escutar, começar a entender o que será o funcionamento, e é um prazer. Boa noite, Janaína. Boa noite, Pedro. Doutora Janaína, boa noite a todos. Obrigada, Ricardo. Obrigado pelo convite, viu? Boa noite a todos. Doutor Pedro também, seja bem-vindo aqui ao canal BOL. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo espaço. Vamos tentar esclarecer a maior parte da dúvida que o pessoal pode ter a respeito da intuição que a gente está querendo passar. Tá joia? Obrigado pelo espaço, obrigado pelo Instituto da Dor. Não, claro. Eu vou começar, na verdade, com o doutor Eduardo, porque na última entrevista que ele deu para a gente aqui no canal do Barbacena Online, o tema foi a dor. Então, doutor Eduardo, o que é o Instituto da Dor? Ricardo, o Instituto da Dor, na verdade, ele é uma clínica multidisciplinar. Com qual intuito? Tratar a dor, os seus danos e transtornos causados ao paciente e as consequências disto. Além disso, o que a gente pretende? A gente pretende tratar as mais diversas patologias que tiram a qualidade de vida do paciente, do ser humano em geral. Então, é uma clínica específica para quê? Para cuidar da dor, seus transtornos e uma melhora de qualidade de vida do paciente. Então, nessa clínica, a gente vai ter as mais diversas especialidades médicas que tratam a dor, certo? Teremos cardiologia com o Dr. Pedro, neurologia, ortopedia, reumatologia, medicina do esporte para tratar as alterações. Teremos um serviço de psicologia, e aí depois a doutora Janaína vai falar, esse é um dos nossos, esse é um carro-chefe da nossa clínica, do que a gente pretende ofertar com o Instituto da Dor. Teremos nutrição, teremos fisioterapia, teremos o apoio e uma equipe de educadores físicos de uma academia para quando esse paciente, se esse paciente chegar ao ponto de uma reabilitação, uma melhora da qualidade de vida dele, ao ponto de ele poder fazer um esporte. E muitas vezes o paciente, quando está com um longo período com dor crônica, com depressão, com ansiedade, com obesidade, teremos nutricionistas. Esse paciente, ele tem vergonha. A hora que a gente fala assim, vai à academia, vamos começar uma atividade física, a academia vai estar lá para recepcioná-lo, para mostrar, para fazer a ficha dele, para quando ele chegar lá, ele já não ter esse impacto de tanto tempo longe de uma vida saudável para ir. Então, qual é o intuito? O intuito do Instituto da Dor vai ser uma forma de medicina em que a gente vai individualizar o paciente. A gente vai individualizar o tratamento. A gente vai poder discutir, a gente vai poder definir em conjunto qual é a melhor conduta, qual é a melhor forma de tratar. Com isso, acaba aquela situação, olha, você está com dor aqui na coluna, mas você tem uma disfunção da TM, procura um bucomaxilo para tratar essa disfunção. Aonde, doutor? Eu não sei onde que você vai procurar, tem um fulano de tal. Você me passa o telefone do consultório? Não, pede a minha secretária. Nós teremos um bucomaxilo que trata dor orofacial, entendeu? Então, o que a gente quer é individualizar e poder melhorar a qualidade de vida em conjunto do paciente. Perfeito. Bom, agora eu tenho uma pergunta para o doutor Pedro. Doutor, o senhor como cardiologista, né, especialidade que, caso o paciente sinta um tipo de dor, já gera uma apreensão e uma preocupação muito grande. Qual o embasamento
E qual o benefício dessa abordagem multidisciplinar que está sendo proposta pelo Instituto da Dor? Ô, Ricardo, na verdade, o que eu vou falar aqui não representa só a minha realidade, representa de todos os meus colegas. Na verdade, o que o Instituto da Dor prega já deveria estar sendo feito há muito tempo ao longo da medicina. É muito comum no consultório, não só do cardiologista, como de qualquer outro colega, o paciente ele chega com uma dor, às vezes de uma forma até equivocada, que ele não deveria nem estar para mim. Eu costumo falar com meus colegas que 30%, 40% dos meus pacientes eles não deveriam estar no meu consultório, eles deveriam estar em consultórios bem direcionados, né, com a queixa bem direcionada, mas eles acabam procurando o atendimento cardiológico por uma questão de aflição, porque uma dor torácica, ou então uma dor no ombro, ou então uma dor maxilar, ele pode entender aquilo como um quadro anginoso e acaba procurando o cardiologista. Mas falando do ponto de vista clínico, a abrangência da dor, ela tem que ser direcionada, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser vivenciada de vários aspectos. Ora, se um paciente chega para mim e ele me fala que ele está sentindo uma dor, eu estratifico o risco daquele paciente. Vejo que aquela dor não é uma dor realmente cardiológica e eu resolvo direcionar esse paciente para outro profissional. Ora, eu quero o feedback desse outro profissional. É do meu interesse, né? Saber da performance que o meu paciente vai ter. Então, todos os profissionais que atendem, eu não consigo ver nenhuma clínica que vai ter uma abordagem como essa. O paciente simplesmente chega para nós, a gente consegue determinar se o diagnóstico é meu mesmo, se é um caso cardiológico. Se não for, eu perco o meu paciente. Ele se desvirtua, eu não tenho um feedback desse paciente. Então, a integração dessa forma de conduta entre psicologia, ortopedia e as várias especialidades que vão abordar esse paciente, desde que seja necessário, é fundamental para a agilidade na abordagem do diagnóstico e do tratamento precoce que esse paciente venha precisar. Perfeito. Bom, eu vou voltar no doutor Eduardo, porque eu queria entender o seguinte: um paciente que, né, com dor há muito tempo, é chamado pela medicina como dor crônica, na maioria das vezes ele já recebeu um diagnóstico, já recebeu informação, tem que aprender, inclusive, a conviver com a dor. Aí, o que esse paciente pode ter de benefício quando procurar o Instituto da Dor? Ô, Ricardo, na verdade, quando essa ideia está crescendo dentro da gente há alguns anos, o grande foco para sair o Instituto da Dor do papel é a dor crônica. Mas, abrindo só um parênteses aqui, cabe lembrar que o Instituto da Dor vai tratar o paciente com qualquer tipo de dor. A dor crônica, como eu tinha te falado na outra entrevista, a dor aguda, paciente que tem dor. Lá nós teremos uma sala de infusão, paciente que chega com uma dor, uma cólica nefrética, e até nós conseguimos localizar um urologista, uma dor lombar, ele será medicado lá. Nós teremos uma sala de procedimento para fazer uma infiltração por um derrame articular no joelho, sabe? O doutor Pedro vai fazer exame, o paciente chegou com uma precordialgia, ele vai ter o eletro lá para fazer o eletrocardiograma, vai poder fazer uma prova de esforço. Então, o paciente chegou com obesidade, ele vai ter a nutricionista para acompanhar. Então, é tratar a dor, seja ela crônica ou aguda. É olhar o paciente. Mas, em relação à dor crônica, esse paciente, quando ele chega até nós, esse paciente, ele já chega, a gente fala, no fundo do poço. Ele não tem coragem mais de falar de dor com ninguém. Ele não é escutado mais por ninguém e, principalmente, no celular. Ninguém mais escuta o que esse paciente tem a dizer. Esse paciente, ele chega, além da dor física, ou por uma patologia osteomuscular, ou por uma cefaleia, uma alteração neurológica, ou por uma disfunção da TM, qualquer que seja, esse paciente ele já está desacreditado
Até mesmo, muitas vezes eles nos perguntam, será que eu sinto dor mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Então, assim, é triste quando a gente pega um paciente que a gente sabe que ele tem dor, e aí entra os fatores causais não físicos, porque o paciente com a dor crônica, o nível de estresse e depressão, como eu falei na última entrevista, estão muito alto. Então, esse paciente ele já tem receptor de dor, o limiar de dor dele está muito baixo. Então, esse paciente, ele mesmo, ele não acredita mais que a dor dele existe. Ele já chega com um quadro achando que a dor dele é um transtorno comportamental dele. E não é. O que falta para esse paciente? Falta ser acolhido, falta ser recebido, falta ser escutado. Esse paciente tem que escutar. E aí eu não vou entrar muito no mérito para a doutora Janaína poder falar, mas esse é o nosso propósito, o nosso carro-chefe. É lógico que nós temos que ter a solução ou a remediação da dor desse paciente, a dor física, mas se esse paciente não receber um acolhimento, um tratamento, um poder escutar assim, olha, você deve falar da sua dor. Se você não falar, você não vai conseguir expressar. Você deve compartilhar com outras pessoas o que você passa. Há um tempo atrás eu conversei com outro profissional, a gente estava discutindo por que o AA funciona até hoje. Um índice de sucesso de resolução do alcoolismo é o quê? É o diálogo, é a conversa, é compartilhar a dor. Então, a ideia do Instituto da Dor principalmente é essa, é poder o paciente ser acolhido, ser escutado com paz, com tranquilidade e poder ter um diagnóstico correto, discutido entre toda a equipe. Para quê? Para que ele melhore a qualidade de vida dele, para que daqui a um tempo ele esteja... existem tipos de dor que não têm uma cura, uma remissão completa, mas que pelo menos uma porcentagem das atividades da vida diária dele, ele esteja apto a retornar a fazer. Na verdade, o que a gente quer, em um determinado tempo, isso varia de cada paciente, é reingressar esse paciente à sociedade. O paciente com dor crônica, ele sofre preconceito tanto quanto os outros casos de preconceito que a gente vê, homofobia, gordofobia, racismo. O paciente com dor crônica, ele sofre preconceito. É algo assim, inacreditável. Ele senta à nossa frente e ele chega a um ponto que ele já vira e já fala assim, olha, eu não vou culpar muito o senhor, não, porque todo mundo fala que é coisa da minha cabeça. Isso não existe, não tem, não, sabe? É um sofrimento que assim é inaceitável. Então, o intuito, a nossa ideia é essa, é mudar essa forma de abordar a dor, tratando a dor física, mas principalmente recebendo esse paciente e mostrando para ele que falar da dor não é errado. Ao contrário, é muito importante mesmo. Perfeito. Doutor Eduardo, eu achei muito interessante o formato, como ele é apresentado, e eu queria agora perguntar à doutora Janaína exatamente isso, né? Como é que vai funcionar esse serviço todo, principalmente na área de psicologia, né? Porque o paciente que chega com dor, que apresenta algumas alterações, ele já tem alterações emocionais, alterações comportamentais, a gente imagina que seja assim. E por último, doutora, a pandemia e essas mudanças que a era digital, na internet, redes sociais, isso tem afetado também as relações humanas? Então, vamos pensar, né, de dois pontos diferentes. O serviço de psicologia vai funcionar tanto pelo setor de acolhimento, né, com duas abordagens, o acolhimento e o grupo terapia. Então, esse paciente vai chegar, ele vai ser acolhido pelo setor de psicologia. O que é esse acolhimento? É ouvir o paciente, é a circunstância, desde quando a gente chama isso de anamnese, né? Desde quando essa dor apareceu, o que isso está relacionado, que contexto está relacionado desde quando essa dor apareceu, que a gente precisa compreender o seguinte,
que a dor crônica, né? Na verdade, não só a crônica, mas qualquer tipo de dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada a alguma lesão e alguma questão fisiológica, biológica, mas ela é uma experiência também emocional, né? Então, esse acolhimento do paciente para ele compreender, né, que ali é o espaço para ele conseguir lidar melhor, para ele enfrentar essa dor de uma outra forma. Esse é o convite, né? E aí passou por esse acolhimento, foi, né, avaliado pelas especialidades que for necessário, e aí ele vai ser convidado a participar de um grupo terapêutico. O que é o grupo terapêutico? As pessoas vão se reunir, algumas pessoas, né, a gente vai montar grupos específicos, para a gente trabalhar de uma forma técnica, de uma forma bem cientificamente, com dinâmicas, com falas, com textos, para que eles possam o quê? Haver uma reabilitação emocional. A gente chama isso na psicologia de ressignificação. O paciente ele vai dar outro sentido para a dor. A gente não está dizendo que a dor tem um envolvimento emocional. Então, a gente precisa entender o que interpreta essa dor para ele de forma disfuncional, desagradável, negativa, prejudicial, para que ele consiga sair desse lugar e produzir para além daquela limitação que ele tem. Isso é possível. Né? A gente está colocando uma ideia com comprovações científicas, com vários estudos, né? A gente tem estudos em todo o mundo falando desse processo grupal em relação à dor crônica. E o grupo, ele traz uma eficácia no sentido da relação que eu tenho com o outro, né? O doutor Eduardo acabou de dizer dessa limitação de falar da dor. A hora que eu vejo aquele grupo e eu falo, olha, o outro sente isso também, então a gente acaba compartilhando e saindo desse lugar. Ou seja, o paciente vai aprender que o foco na vida dele não é a dor, não pode ser a dor, porque senão ele vai viver limitado. E quando ele olha para essa dor de uma outra forma, de um outro ângulo, aí ele começa a sair deste lugar, que é o que, né, a gente fala dessas atividades de vida diária. Tem pacientes com dor crônica que eles não conseguem ir no segundo andar, que é uma cozinha, por exemplo. Eles não conseguem tomar banho, eles não conseguem ir ao mercado, eles não conseguem participar de um evento familiar. Tudo é limitado pela dor. E é essa abrangência que a gente pretende atingir para que eles possam ter uma qualidade de vida, sem dúvida alguma, né? E aí, Ricardo, a segunda pergunta, né? A questão da pandemia. O que a gente entende a questão da pandemia, né? Hoje já está se discutindo bastante, a gente está indo aí para esse terceiro ano. Olha, a pandemia trouxe 2 pontos importantes. Primeiro, sem dúvida alguma, ela trouxe a questão da tecnologia. Estamos nós aqui hoje, né, baseado nessa questão que a pandemia trouxe. Hoje eu atendo sessões online no Brasil inteiro, no mundo inteiro, facilitado, porque eu fui obrigado, vamos dizer assim, pela pandemia, né? Mas, em contrapartida, o que aconteceu? Esse acesso às informações, né, acesso excessivo, fez com que a gente se distanciasse. E aí eu estou dizendo em qualquer idade, hein? Desde os pititicos até mais né, velho, assim, de mais idade. O que acontece? A gente está individualizado. Todo mundo está no seu mundo, no celular, sentado no mesmo ambiente físico, todo mundo no sofá, todo mundo na mesma mesa do restaurante, mas cada um no seu mundo do celular. E aí, que oportunidade que eu tenho de falar do meu dia, da minha dor, das minhas evoluções, das coisas que foram difíceis, e aí está distanciando as pessoas, compreende? É uma forma de que a gente não está conseguindo se haver mais com as relações positivas entre as pessoas. E este é um convite também do Instituto da Dor de trazer e proporcionar essas relações cada vez mais humanas, porque nós somos seres sociais. Nós precisamos deste contato, inclusive com preservação da nossa saúde mental. Né? Claro. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelas explicações aqui que a senhora pôde trazer para a gente, viu? Doutor Pedro também, muito obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui de mostrar um pouco do que é o Instituto da Dor e muito mais esse belíssimo trabalho que vocês estão se propondo a fazer em prol da comunidade, em prol das pessoas, da sociedade de forma geral, que precisa desse tipo de acolhimento, precisa desse tipo de
de atendimento também, né? É uma coisa diferenciada, é uma coisa que a gente percebe que é feita com carinho, é feita com muita vontade, com muita boa vontade também, né? Então, meus parabéns pela iniciativa e muito obrigado aí pela entrevista. Ricardo, só um adendo. Claro. Falando especificamente da minha especialidade, né, que envolve várias comorbidades, foi feita uma avaliação geral de pacientes com 3 ou mais comorbidades. Diabetes, hipertensão, sobrepeso, doenças psicológicas e por aí vai. Somente 4,6% desses pacientes faziam o tratamento de integralidade, que é isso que nós estamos falando. E 99% desses 4,5% que fizeram a avaliação multidisciplinar tiveram êxito total ou quase total da sua queixa principal. Então, essa é a importância, não só para o clínico, mas também para o psicólogo, para o ortopedista, né, abranger de forma conjunta a queixa do paciente para que a complexidade seja resolvida de forma mais rápida. Perfeito. Obrigado, doutor. Eduardo, obrigado então, viu? Ricardo, muito obrigado. Queria agradecer em nome de todos que vão trabalhar, que daqui, agora no próximo mês, a gente vai dia a dia mostrando quem são os profissionais, além de mim, do Pedro, da Janaína, que vai trabalhar no Instituto para melhorar. E, assim, a Janaína, o Pedro, que abraçaram essa ideia comigo desde o começo, eles sabem, a gente sempre fala que isso é mais do que uma clínica, é a realização de um sonho, sabe? Poder acolher. Você é pai, eu sou pai, a Janaína é mãe, o Pedro é pai. Sabe aquele acompanhamento do desenvolvimento? A gente poder acompanhar e notar o dia a dia a melhora, cada um podendo falar do mesmo paciente a melhora. Então, isso, assim, é muito empolgante. A gente está, eu brinco com eles que a gente está igual criança, empolgado com a ideia de poder trabalhar dessa forma, entendeu? Então, agradeço muito aí o convite novamente e, se Deus quiser, em breve a gente está inaugurando, tá? Perfeito. Gente, muito obrigado, então. Canal Bol, Obrigado. Aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.